Galerinha do primeiro ano, inicialmente queria pedir desculpas a todos pelo vídeo postado da Grécia. Acabei entrando na área do Glauco, mas meu foco vai ficar realmente na Pérsia e no Império Romano. Para a gente estudar o Império Romano, a gente tem que ir em Roma Antiga. Roma e Grécia, gente, vão fazer parte da Antiguidade Clássica, o berço da cultura ocidental. Então, a cultura antropocêntrica, racionalista e humanista é muito importante para o desenvolvimento da nossa cultura. O Império Romano vai ser dividido em três partes: monarquia, república e império. Sendo que nesse primeiro momento nós vamos estudar apenas a monarquia e a república, ok? O império nós vamos deixar para um outro encontro. Monarquia. A cidade de Roma surgiu às margens do rio Tigre. Diversos grupos humanos vão habitar essa região. E o povo chamado etrusco vai conquistar essa região. E passa a se chamar Roma porque era a cidade do rio. Patrícios, os senhores das terras que habitavam essa região há muito tempo, vão ter privilégios políticos junto aos etruscos. Outros povos que chegaram posteriormente foram chamados de clientes. Eles não tinham muitos direitos e dependiam dos patrícios. Outros, os últimos grupos a chegarem ali naquela região foram os plebeus. Eram camponeses, artesãos, homens livres, que desempenhavam diversas funções, mas formavam a base produtora do império. Isso daí é muito importante. Pagavam impostos, né, e viviam produzindo para o Império Romano. As guerras eram constantes, né? Então havia muito aprisionamento de homens. A escravidão vai fazer parte da produção do Império Romano. Então, quem produzia no Império Romano? Escravos e plebeus. Lembrando que a produção plebeia era a principal do Império. A escrava, na verdade, era um complemento. Quanto mais escravos, maior era a quantidade de alimentos. Tá? Isso daí é muito importante. Havia instituições políticas que visavam o interesse dos patrícios, né, como a Assembleia Curiata. A Assembleia Curiata era formada por chefes políticos. Esses chefes, né, de grandes famílias, eles votavam e apresentavam reformas ao rei. O Senado era formado por idosos. Esses idosos, patrícios, aconselhavam a realeza. A realeza não era hereditária, não passava de pai para filho. Os etruscos formavam a realeza e determinavam a organização política. Em determinado momento do Império, gente, patrícios e plebeus não queriam mais a presença dos etruscos. E em 509 surgiu um movimento que conseguiu expulsar os etruscos. Foi proclamada assim a República Romana. Então, se eu passar aqui o mouse, vocês vão ver a pirâmide certinha: patrícios, clientes, plebeus e escravos. Essa era a pirâmide, e aqui tem a definição de cada um deles. Bom, a República Romana. Formação de um efetivo militar. Para quê? Por que isso era muito importante? Porque você defende seu território e, ao mesmo tempo, expande. Né? Então, isso daí vai ser muito importante para expansão e defesa do território. E aí a plebe percebe o seguinte: eu sou importante para as campanhas militares. O que a gente pode ganhar com isso? Direitos políticos. Então, vamos reivindicar. E eles começaram a fazer algumas greves. Então, na revolta de Monte Sagrado, os plebeus se recusaram a defender a cidade. Assim foi criado o tribuno da plebe. Os tribunos tinham direito de veto sobre as decisões do Senado e poderiam apresentar projetos de lei que deveriam ser analisados pelos patrícios, se aceitos, levados à realeza. A lei das 12 tábuas diz muito sobre a sociedade e os métodos judiciais dos romanos, mas sua implicância vai muito além disso. Os tablets representavam o primeiro documento legal a oficializar o direito romano. Esse direito romano, gente, vai fazer parte de um corpo jurídico que até hoje é utilizado aqui no Ocidente. Então, quem quer fazer direito vai ter que estudar isso daí. A lei da canonéia. Lei que permitia o casamento entre patrícios e plebeus. Leis que aboliam diversas dívidas de plebeus, distribuíam parte das terras conquistadas para a plebe. Isso daí vai ser um grande problema, porque diversas pessoas vão defender do Império Romano uma reforma agrária e que essas leis e que essas terras fossem para a plebe. Mas nem sempre isso vai ocorrer. Permitiam cargos religiosos, como sacerdote, e a lei Hortência, que vai permitir um plebiscito.
Plebiscito para quê? Para se decidir as coisas, para se votar as coisas. O que é bom e o que não é bom. O exclusionismo. Com o treinamento do campo de Marte e a expansão militar, houve a conquista de diversas terras arábias e a atividade comercial cresceu. A cada conquista militar era construída uma estrada que ligava a Roma. Todos os caminhos, então, das cidades conquistadas ligavam a Roma. Por isso que tem essa brincadeira, esse ditado dizendo: quem tem boca vai a Roma. Por quê? Todos os caminhos ligavam aí a capital romana. A cada conquista eram novos produtos e maior o interesse pelo comércio. Assim, eles vão ter interesse numa cidade que ficava no norte da África, chamada Cartago. Essa cidade era muito importante comercialmente. Né? Diversos mercadores do mundo todo iam para lá. E aí eles entram em guerra contra a cidade de Cartago. Bom, essas guerras chamaram-se guerras púnicas. E Roma conquistou Cartago e Ilha Sicília. É aquela parte que parece que a Itália está dando chutinho naquela bola. Ou seja, é a bola ali no mapa italiano. Houve muita transferência de riquezas para Roma, concentração fundiária, aumento do número de escravos e incremento de atividades comerciais. Então, Roma crescia. Bom, conflitos entre senadores e generais e rebeliões de escravos eram comum. Roma centralizava todas as ações nos diversos territórios. No período de crise, tentava realizar reformas. Tibério Graco vai defender a reforma agrária, que beneficiasse a plebe, empobrecida a partir de terras públicas, mas acabou sendo executado. Então, olha só, aquela ideia que eu falei para vocês de que as terras conquistadas deveriam ir para a plebe, nem sempre acontecia. E o Tibério Graco vai defender isso. Bom, vai ser formado o primeiro triunvirato. Vai ser formado por Júlio César, Pompeu e Crasso. Né? Eles vão conseguir o apoio do Senado, que era a instituição mais importante nesse momento, e organizam um governo. Crasso morreu no Oriente. Júlio César vai ser responsável por grandes reformas que vão beneficiar a plebe. Então ele vai ter apoio dessa base, em especial na estrutura fundiária. É o seguinte: nenhum homem pode ser disciplinado se não tiver algo para defender. Ainda aumentou a influência no Oriente, pois ele vai defender o trono da Cleópatra. Então ele ajuda a Cleópatra a ser coroada. Em 44 a.C., ele acaba sendo assassinado, depois de uma conspiração de Pompeu com o Senado. Vai ser formado o segundo triunvirato, ou seja, o governo de três, né? Triunvirato, governo de três: Marco Antônio, Otávio e Lépio. Marco Antônio se aproximou de Cleópatra. Otávio buscou o apoio contra o mesmo, acusando de estar traindo Roma por amor. Vocês já devem ter escutado essa história. Em 31 a.C., Otávio venceu Marco Antônio e foi aclamado Príncipe Augusto em 27 a.C. Iniciou-se assim a parte do Império Romano. E aí, na próxima aula, nós vamos ver como é que foi o governo dele que se autoproclamou Augustus. Tá bom, galera? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!